Judas, no capítulo 3, ele diz, no verso 3, ele diz: pela fé que uma vez foi entregue aos santos. A primeira pergunta sobre fé é: em que você crê? A segunda é: como você crê? A forma e a intensidade da fé são muito importantes. A fé é algo que se desenvolve mediante o uso. Fé precisa ser desenvolvida. Assim a fé pode aumentar e pode ser fortalecida. Há níveis variados de fé, pois há níveis variados de desenvolvimento da alma. Por isso, fazem sentido expressões bíblicas tais como homens de pouca fé, geração incrédula, fé do tamanho de um grão de mostarda, mulher, grande é a tua fé, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Dos pedidos que os discípulos fizeram ao Mestre Jesus Cristo, 2 se destacam. O primeiro deles é: ensina-nos a orar. E o segundo, aumenta-nos a fé. Essa questão da forma e da intensidade da fé pode ser percebida de maneira bem nítida nas palavras de Jesus dirigidas a Tomé, no segundo domingo após a ressurreição. Como sabemos, Tomé esteve ausente na reunião do primeiro domingo, que já é um ponto negativo, e não creu na notícia de que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Após haver contemplado seu Senhor, colocado o dedo nas feridas dos cravos em suas mãos e apalpado as chagas do seu lado, Tomé creu e disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. De fato, a fé bíblica é a confiança que temos no testemunho que Deus manifesta acerca de si mesmo. Ao crente, basta a palavra de Deus. Deus falou a Abraão e este creu. Lamentavelmente, vivemos um tempo em que a geração incrédula e adúltera pede e busca sinais para que possa crer. Escrevendo sobre questões relacionadas à esfera da liberdade cristã, o apóstolo Paulo disse aos romanos: mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é produto, tudo que não é de fé, é pecado. A nossa fraqueza nasce da nossa falta de convicções arraigadas. Precisamos de homem com fé inabalável na palavra do Senhor, com coragem para tomar posição em sua proclamação e defesa, e com disposição e tenacidade para assumir os custos de tal decisão. Afinal, uma bigorna não tem medo dos martelos, e como alguém já disse, razões fortes levam a decisões enérgicas. Walt Disney criou um personagem que ele entendeu representar bem o Brasil: o Zé Carioca. Um papagaio que caracteriza o carioca típico dos morros da cidade do Rio de Janeiro. De fato, o papagaio é uma ave bem brasileira. A singularidade dessa ave é que, por via de regra, imita bem a voz humana. Todavia, é um mero repetidor do que ouve constantemente. Também, na esfera da religião, os papagaios proliferam em nosso país. Repetem ideias que têm ouvido desde o berço ou práticas e doutrinas da moda, sem jamais terem chegado a uma experiência pessoal com Deus. Quando Pilatos interpelou a Jesus com as palavras: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu ao governador fazendo outra pergunta: dizes isto de ti mesmo ou outros te disseram isso a respeito de mim? Ecoar o que se ouve sem uma fixação pessoal é tornar-se um papagaio. Este é um sistema alarmante da nossa época. Muita gente ecoando um cristianismo que não passa de uma gravação
de uma repetição na memória, de algumas respostas de ensinamentos, textos ou referências bíblicas. Fé viva na palavra e vivência com Deus nunca foram experimentadas por tais pessoas. E, quando chegam as horas difíceis, em que a vida espiritual oferece o apoio, eles têm que passar por prova de fogo, por provações, e a religião de segunda mão não lhe oferecem esse apoio que a vida espiritual tanto demanda. Sabe, eles entram em pane, eles se desviam, eles se atolam na lama. Necessitamos de uma geração de homens cristãos bíblicos de primeira mão, que falem ou cantem o que afirma o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como você crê? Como andam suas convicções? Se faça essa pergunta, meu querido. Conhecimento da verdade deve nos levar à convicção da verdade. Jesus lançou a seguinte pergunta ao povo acerca de João Batista: que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas então o que foste ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais do que um profeta. É terrível quando ouvimos a respeito de alguém, ele nunca tem uma opinião própria, costuma adotar o que estiver na moda, o que estiver em voga. Eis um caniço agitado pelo vento. O profeta do Senhor não é aquele que se orienta pelo catavento da opinião pública, mas pela bússola da convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. O nosso mundo é rico em ilusões e por vezes nós somos iludidos por ele. Somos tentados a preferir o caminho mais fácil, a seguir o curso da multidão. Porém, aquele que tem como filosofia de vida acompanhar as multidões frequentemente se perde no meio delas. Spurgeon um dia concluiu sobre a insanidade de alguém se guiar pela popularidade. Ele disse: já faz muito tempo que parei de contar cabeças. Geralmente a verdade está com a minoria neste mundo perverso, nesse mundo mau. O mundo carece de homens que creem naquilo que pregam. Nos tempos da Bastilha francesa, Mirabeau falou de Robespierre quando este fazia um discurso. Ele disse: este homem vai longe, ele acredita naquilo que diz. É lamentável dizer, mas há muitos de nossos pregadores e teólogos que simplesmente não creem naquilo que pregam. Se creem, a forma como pregam parece negar-lhes a eficácia da sua fé. Que Deus nos abençoe e responda ao seu coração como você crê. Deus abençoe, em nome de Jesus.